Olha quem tá aqui nesse início. Participação especial da Lua. Vem, amor. Duel Toma Que é Teu. O tema hoje é esse. O que significa isso? Que violência, ela já começa na cara, não, beleza. Gente, não, violência não, assertividade. Já vamos direto falando, né? E cuidado, que a gente tem que tomar cuidado com os nomes que a gente dá para as coisas. Não tem nada de violência, é assim, direto, reto no papo, entendeu? Assertividade, é assim que tem que ser. Para quem não Ou conhece... é assim que a gente escolhe ser, né? Para quem não conhece, eu sou o Fernando. Eu sou a Fernanda, nós somos os Fês. E hoje a gente vai falar por que algumas coisas que a gente escuta, né? Algumas palavras, alguns comentários nos ferem, nos machucam, doem pra caramba. E outras coisas nem parece que nos tocam, parece que nem faz cócegas, tá? E isso é muito importante, né? Porque... Me vem muito na cabeça, para mim é difícil fugir do biológico, né? O animal, internamente ele não se sente desvalorizado. Agora, o animalzinho humano, que tem a psique, o que acontece? Nós nos sentimos desvalorizados em algumas situações. Porém, nós, na verdade, nos sentimos autodesvalorizados. Não, na verdade, não é que a gente se sente autodesvalorizado, a gente se autodesvaloriza e por isso aquela desvalorização encontra uma ressonância. Mas eu quero sair do biológico um pouco. Vamos lá. Quando alguém fala mal da gente, né, ou quando alguém faz uma crítica ou faz um comentário, né, e aquilo fica ali, a gente fica remoendo aquilo faz mal pra gente, às vezes a gente carrega aquilo por dias, semanas, meses, tem pessoas que carregam por anos, né? Significa o quê? Eu costumo dizer que a gente tem uma voz, né, na nossa cabeça, uma voz interna, né? Às vezes algumas vozes, eu acho que são algumas vozes, né? Concordo. Quando essas vozes, elas ficam dizendo coisas ruins a nosso respeito, né? Elas têm críticas a nosso respeito, são essas próprias vozes nossas, né? Que foram vozes que a gente internalizou ao longo da vida, né? Então essas vozes, primeiro, elas vêm de fora, né? Elas são do nosso pai, da nossa mãe, do nosso irmão mais velho, de um tio, de uma avó. Depois são vozes que vêm dos colegas, né? Dos grupos que a gente pertence, do professor, do diretor da escola. Depois são vozes do parceiro, da parceira, dos profissionais que, sei lá, que trabalham com a gente, do nosso chefe. E a gente vai internalizando algumas dessas vozes. E essas vozes se tornam nossas próprias vozes para falar mal da gente pra gente mesmo. Pouquinho confuso, mas é isso. Quando esta pessoinha vem de fora e fala alguma coisa pra gente que machuca, por isso que eu falei do eu tomar que é teu, né? É porque encontra ressonância com algo que você pensa a seu respeito, né? Mas ou você tem vergonha, ou você tem medo de assumir, ou você põe lá na gavetinha porque pensar aquilo sobre você te gera dor, te gera desconforto, então você, tipo, guarda ali. Quando aquela pessoa traz isso à tona, aquela fala dela encontra ressonância dentro de você com aquilo que você também pensa sobre você, embora você negue de pé junto que pensa isso sobre você, aí sim aquilo te dói. E tem uma coisa muito importante, a negação, tá? Se você nega ao máximo, a qualquer custo, isso está dizendo que encontrou ressonância com você. Que fala sobre uma dor sua, sobre um conflito seu, porque a gente tenta negar aquilo que nos faz mal, né? A gente até chegar a repudiar aquilo que nos faz mal. Por isso que, por exemplo, se alguém vem para você e fala algo que você não pensa a seu respeito, de verdade, nenhuma parte sua, nenhuma das suas vozes, né? Aquilo você ouve, né? E meio que joga fora. Por quê? Porque eu falo que não encontrou morada dentro de você. Agora, quando uma frase, uma crítica, né, algo encontra morada dentro da gente, né, e aí aluga um espaço ali, é porque aquilo já era nosso. Lembra que a gente fala que a gente só fala da gente? Então, quando algo que alguém falou fica ali e a gente fica remoendo aquilo e aquilo dói e tal, é sobre você, não é sobre a pessoa. Uma coisa que me vem muito na cabeça, né? A formação da nossa personalidade é por tudo aquilo que a gente viveu lá atrás, né? E a gente vai se moldando de acordo com os eventos da vida. E, principalmente, as coisas que a gente se torna muito bom, foi para compensar... As coisas que a gente se torna muito bons. Muito bons, isso. Ela vai me corrigir direto nessa parte, tá? Bons, gente, as singular, concordâncias, plural. Elas mexem com o meu perfeccionismo, entende? Ressoou, doeu, pega que é teu, né? Não doeu não, mas é verdade. Eu aceito isso, eu não nego isso, eu acolho isso.
sim, eu tenho essa expressão desse perfeccionismo, que é uma voz interna muito crítica, né? Quem aí não tem, né? Eu não sei, tem pessoas que têm mais, pessoas que têm menos, mas geralmente a gente tem. E aí, aí as coisas que, né, não estão em concordância, né, com esse perfeccionismo, com essa ordem, que para mim é tão importante por causa da minha criação, né, aquilo dói em mim. E como o Fê já tá acostumado comigo, né, então eu falo pra ele, e tá tudo bem, gente, tá tudo bem. Isso não é uma discussão entre a gente, né, muito pelo contrário, porque ele sabe que geralmente as minhas críticas, elas são sempre para que ele melhore, ele evolua, assim como eu sei que as críticas dele também são para que eu possa melhorar e para que eu possa evoluir, né? Por isso que eu falei que não dói. Eu ouço aquilo, eu sei que aquilo existe dentro de mim, né? Eu acolho e aí eu tento melhorar. Às vezes a gente consegue, às vezes a gente não consegue. Uma coisa interessante, por exemplo, quando ela faz isso, não me incomoda. Agora, tem uma correção que ela faz que mexe muito comigo. Que eu fazia muito nos vídeos antigos, gente. Porque, não sei se a gente tá falando a mesma coisa. Tamo. No final, né, se é ficaram, termina AM. Ah, não. E às vezes eu coloco ficarão, AOTIL. Mas por que isso me incomoda? Não, pera. Sempre que é por escrito, né, que ele vai falar de futuro, que seria AOTIL, sempre não, mas muitas vezes, né, ele escreve com AM. Que é passado. Não, que é presente. Que é presente. E aí era para ser futuro. E daí eu falo, amor, você colocou com AM, é com AOTIL, né? E aí ele vai contar para vocês por que incomoda ele. E eu tô dizendo porque aquilo grita para mim. Porque eu tive uma criação, educação muito rígida, onde tudo tinha que estar certinho, perfeito, não sei o quê. Para passar de ano, eu estudei num colégio que era super difícil, né? E que o português, né, era muito importante. Então aquilo me incomoda, eu corrijo, mas também porque é bom para ele, né? Só que ele tem uma história por trás disso. Olha só a história. Eu, para ganhar minha mesada, meu pai me ensinou a conjugar verbos. Então ele falava, você quer dinheiro? Você vai conjugar o verbo em todos os tempos verbais. Indicativo, subjuntivo. E ele é muito bom na conjugação de verbos, com exceção desse, no futuro. Quando entra aqui, e olha só que interessante. Então ele me pagava lá na época 50 centavos para cada verbo que eu fazia por completo. E depois de um tempo eu fui ficando rápido, aprendi, ele começou a pagar 25 centavos. Tá certo? Ele me deu a vara e me ensinou a pescar. Então, desde os 9 anos eu trabalho. Só que, com o tempo, ele passou a descontar cada erro. E os erros Adivinha sempre onde estava o erro? No futuro do presente. Quando eu falava, né? Ficarão. Aí eu colocava AM. Aí vinha aquela correção e o desconto do dinheiro. Então, por isso que encontra uma ressonância lá na dor da minha criança. Ele fica puto. Não comigo. Ele fica puto com ele mesmo. Aí ela fala, amor, você acabou de fazer a postagem, você escreveu errado. Às vezes é num post, às vezes é numa mensagem que ele manda no grupo dos alunos, né? E eu falo, amor, o futuro. Né? Enfim, mas, gente, voltando aqui, isso tem a ver com isso que a gente tá falando, né? Pega numa dor dele e gera nele uma emoção, né? Uma irritação ali. Voltando que agora eu me perdi, peraí, vamos lá. Rebobinei, deixa eu ver se eu... Ok. Então eu tava falando de encontrar morada dentro da gente, né? Quando a gente concorda com aquilo que tá sendo dito. Aí você pode estar dizendo aí... Não, mas eu não concordo. Aí a gente vai pra negação, do que você falou. Quando a gente nega veementemente, não, isso não tem nada a ver, não, isso não é sobre mim, né? Para, respira e observa. É sobre você. Por isso do eu toma que é teu. E não é de um jeito acusatório, de um jeito ruim, não. É para você refletir. Né? Essas vozes internas, elas falam de dores nossas. Né? Então, quando alguém toca nessa ferida, aquilo fica em mim. E eu rebato aquilo, e eu brigo com aquilo. E essa briga gera sofrimento. Tá? Porque quando a gente tem uma dor, mas a gente consegue olhar para ela e a gente consegue trabalhar para ressignificar essa dor, ela não gera sofrimento, ela dói e ela passa. O sofrimento é aquilo que a gente fica carregando, né? Quando alguém vem e fala para mim, por exemplo, sei lá, você é muito preguiçosa. Isso não ressoa em mim. Por quê? Porque eu sei que eu não sou. Não tem nenhuma parte minha, né, como a gente fala, não tem nenhuma parte minha que concorda com isso. Por quê?
De preguiça a gente não tem nada. Porque eu sei que eu sou ativa, né? Eu sei que eu produzo, eu sei que eu trabalho, eu sei o que eu faço e com a excelência que eu faço, né? Eu sei que quando eu tiro um descanso, que antigamente era super difícil para mim descansar, justamente porque eu sentia que o meu valor estava na minha produtividade, né? Hoje em dia eu descanso em paz, né? Quando eu estou descansando, não é preguiça, né? Então, se alguém fala que eu sou preguiçosa, isso não me altera em nada, né? Agora, por exemplo, seria diferente de alguém dizendo assim pra mim, Fê, você me ajuda, amor. Uma coisa que me dói. Uma coisa que te dói é quando algo não saiu bem feito e leva o seu nome. Não, mas aí não. Mas tem que Tá. ser alguma coisa que a pessoa faça de comentário sobre mim, amor. Pra mim. Tem que ser. Fê, você é muito. Atualmente, amor, eu não vejo isso mais. Não, mas sempre tem, né? Tem alguma coisa. Você é muito. Controladora. Controladora já não me dói mais, já me doeu, tá? Eu não Hum. gostava de ser controladora. Eu falava, mas não sou controladora, sou sim. Sou controladora sim. Hoje ela assume, que é o Sou mais sim. fácil. Então, eu não gosto do sou controladora, mas eu tenho um comportamento controlador, porque isso não é quem eu sou, faz parte, né, de um dos pedaços que me compõem, assim como o perfeccionismo faz parte de um dos pedaços que me compõem. Eu acho que quando as pessoas falam, tem uma coisa que às vezes me dói, tô trabalhando isso. As pessoas falam assim, eu tinha medo de você. Eu te acho muito brava. Isso te faz mal? Eu não Sim, sabia. porque eu falo, gente, mas eu Vou não começar a sou. usar isso agora. Mas eu não sou, você não vale. Eu não sou brava. E é por isso, a frase que me vem é, eu não sou isso, né? Porém, eu preciso entender que se a leitura das pessoas é de que eu sou brava, ou como eu escutei de uma paciente minha antiga que falou assim, nossa, no começo eu tinha medo de você, né? Eu não gosto que as pessoas tenham medo de mim, né? Então, isso eu fico ali um tempo de tipo, mas que comportamento eu tenho? Como eu faço? O que será que age nisso? E eu demoro um tempo, porque encontra um lugar dentro de mim, porque eu sei que sim, tem uma parte da minha personalidade que é brava mesmo, né? Eu sou muito crítica comigo e com o mundo ao redor, né? Uma coisa que me veio na cabeça enquanto a gente estava conversando é daquela famosa síndrome do Gente, impostor. vocês acham que eu sou brava? Imagina. Olha aqui, ó, um doce Não, em pessoa. coloca aí pra mim. Se assim, pelos vídeos, é que assim, tem gente aqui no canal que conhece a gente pessoalmente, tem gente no canal que conhece a gente pelo Instagram, tem gente no canal que só conhece a gente pelo canal. Vocês diriam que eu sou brava? Lua, sua mãe é brava ou não é brava? Fala, desculpa. Então, a famosa síndrome do impostor. E como eu falei, muitas das coisas que nós nos desenvolvemos e nos tornamos bons, né? Esconde por trás o que foi escondem por trás o que foi uma dor no passado. E algumas pessoas falam, Porque tudo aquilo que a gente se torna bom é para compensar algo que a gente sentiu que faltou. vou até explorar um pouco depois de um exemplo pessoal, que eu fui um grande desvalorizado intelectualmente pela minha mãe e me torno professor. Então, isso, prática de consultório, tá? Muitas pessoas chegam com essa necessidade, a qualquer momento vão descobrir que eu sou uma farsa. A qualquer momento vão descobrir que eu não sou tão bom assim. E aí a pessoa está fazendo um bom trabalho e alguém faz um comentário. Nossa, mas acho que isso daqui não ficou bacana. Pronto, a pessoa acha que tá falando dela. Porque tá vendo, eu sou errado. Tal pessoa, tá vendo? Se eu tivesse... Porque eu não sou bom o suficiente, porque eu deveria ter feito melhor, eu deveria ter me dedicado mais, eu podia ter feito de outro jeito. Ou, que absurdo, eu passei horas fazendo e ele me fala que a cor não era a cor correta. E a pessoa não tá falando, só pediu para trocar a cor, mas encontrou uma ressonância. Olha a voz de dentro da cabeça. O que a voz de dentro da cabeça está dizendo? Está dizendo, ele está criticando a cor que eu pus. Quando, na verdade, ele só está pedindo uma alteração de cor, pegando esse exemplo que o Fê trouxe, porque para ele é melhor, né? Não falou de você em nenhum momento, mas você leu... E aí tem aquele tema também do livro Os Quatro Compromissos, né? Os Quatro Compromissos, que é o primeiro compromisso. Eu acho que é o primeiro, não, né? É o primeiro. Bom, não é o primeiro, mas está nos Quatro Compromissos. Que é... Nunca leve nada pro lado pessoal. Porque as pessoas só falam delas, né? Só que a voz da sua cabeça lê como uma crítica a você. Por quê? Porque você leva pro lado pessoal aquilo que a pessoa falou. Aí isso te dói. Porque daí ela encontra ressonância com as vozes da tua cabeça, né?
E quando o outro, na verdade, não tá falando, ele tá falando de um desconforto dele, aquela cor não foi boa para ele, e não ele tá falando, criticando o seu trabalho porque você não foi bom o suficiente para adivinhar que aquela cor seria a melhor cor para ele. Só que a voz de dentro da sua cabeça tá dizendo, Tá vendo? Você não é capaz mesmo. Eu falo, né? Você tem que se dedicar mais, né? Você tem que estudar mais, você tem que fazer mais. quantas pessoas se sentem, né, desvalorizadas por um comentário do outro que às vezes nem é a nosso respeito, é sobre outra coisa. Mas como tem uma voz dentro da gente que acha aquilo, a gente fala, putz, e aquilo dói. E aí aquilo a gente fica sofrendo, né? É a sofrência que a gente fala, né? Porque a voz da cabeça fica ressaltando aquilo, reafirmando aquilo, validando aquilo. E assim como a Fê falou que ela já trabalhou algumas coisas, eu também trabalhei outras. Muitas? Isso faz parte do autoconhecimento. Então, coisas que doíam não dói mais. Antigamente, se alguém me colocasse em xeque e falasse, eu duvido, o Hulk saía e eu ia fazer aquilo, nem se fosse às 4 horas da manhã, nevando e tivesse que estar de sunga na rua. Tá? Movido a desafios. Movido a desafios. Esse era o Fernando. Hoje, né, me conhecendo muito mais, entendendo das minhas reais capacidades, se alguém fala duvido, olha assim, não vale a pena gastar Não energia. vou perder minha energia com isso. Só que se encontrasse morada dentro dele, Só seria que diferente. eu ainda percebo em alguns casos se realmente tem um eu duvido verdadeiro ou se é de algum mestre testando a minha capacidade, aí vai pegar lá na dor ainda da mamãe, né, dizendo, nossa, você não me dá... Eu saio com um sorriso aqui embaixo, com seus irmãos eu saio com um sorriso Isso aqui era em a fala cima. da mãe dele quando ele era pequeno. Então, se algum mestre meu, que eu respeito muito, coloca em questionamento alguma coisa, Coloca em xeque, né? putz, não, tem que estudar mais, tem que fazer isso, aí encontrou ressonância. Então percebam, quando dói em vocês, né? Que lugar dentro de vocês isso encontra morada, né? Que voz é essa dentro de você, por mais baixinha que ela seja, que concorda com aquilo que está sendo dito de alguma forma. Por isso, uma sugestão que a gente sempre fala, gente, façam terapia, né? Mas não é o único meio. Trabalhem essa voz interna, porque quando vocês conseguem trabalhar essa voz interna e se sentir forte com ela, né? Quando essa voz interna não fica mais falando mal de você o tempo todo, quando essa voz interna consegue falar boas coisas a seu respeito, né? E te tira dessa desvalorização ou dessa autodesvalorização, as vozes de fora, elas importam muito menos, né? Eu falo, aumenta o volume da voz interna que fala bem sobre você, né? Que automaticamente a gente baixa a voz, essas vozes de fora que vêm, às vezes, como é que fala? Ficar ali que nem fantasma, sabe? Que não vão embora. Então, se trabalhem internamente, trabalhem nessa voz interna, que as vozes externas a gente passa a não ligar mais. Então, uma dica aqui, leia os 4 compromissos se você ainda não leu. Livro muito bom. Pegue esse, né, Não leve nada para o lado pessoal. Não leve nada para o pessoal. Depois leia A Sutil Arte de Ligar o Foda-se, do Mark Manson, maravilhoso. Outro livro muito bom. Filosofia pura. E comece a ligar o foda-se para algumas coisas, porque... Só que não adianta só falar eu vou ligar o foda-se para as vozes externas se a voz interna estiver insegura. Porque é ela que está no comando. Então, A voz interna é a voz que comanda, né? Então, trabalhe essa voz. Um beijo para vocês. Beijo da Lua também. E até o próximo vídeo. até... Tchau. It's true.